Bom, alguém tem alguma questão ou comentário? Nós vamos começar hoje uma parte da matéria que é mais dedicada a aspectos mais empíricos da mente. Então, até agora a gente está vendo, a gente viu diversos argumentos que nos levam a conceber a mente metafisicamente de uma maneira ou outra. Tá? Eu apresentei aqui muito sucintamente, claro, as alternativas mais influentes na literatura. E eu tentei mostrar que essas alternativas estão todas em abertas, tá? Porque não há argumentos definitivos para nenhuma delas. Há bons argumentos para umas ou outras, algumas parecem mais implausíveis que outras, mas a rigor a gente não tem um consenso na literatura, um consenso mínimo na literatura sobre o que é a mente desde um ponto de vista metafísico. O que a gente tem são argumentos que são bons, mas insuficientes para cada uma dessas posições. Tá? Então, um outro tipo de tema, uma outra maneira de abordar esses assuntos é tratar desde uma perspectiva mais empírica, em vez de tratar dos assuntos desde uma perspectiva mais assim conceitual, que é o que a gente vinha fazendo até aqui, analisando alternativas, possibilidades lógicas, né, vendo quais são as nossas intuições a respeito de diversos experimentos mentais, ou argumentos a priori, né, se são coerentes ou são incoerentes. A gente pode partir agora de uma análise empírica. O que a gente sabe empiricamente sobre a mente? Ok? Então, as duas principais fontes de informação sobre isso atualmente são, de um lado, a biologia evolutiva, e de outro, a psicologia. Então, eu vou dedicar agora o resto do semestre a apresentar algumas características, algumas coisas que nós sabemos sobre a mente a partir dessas perspectivas, ok? E nós vamos ver o que a gente pode, então, inferir, assim, filosoficamente, sobre a nossa concepção de mente. Então, desde um ponto de vista biológico, então, como é que, do ponto de vista biológico, se entende que, assim como houve uma evolução dos corpos, dos organismos, houve também uma evolução dos comportamentos, das capacidades mentais. E diferentes organismos, diferentes espécies apresentam diferentes tipos de mentes. Então a gente tem que tentar situar o que nós sabemos a respeito da evolução da nossa mente em particular. Tá? Então aqui a gente tem só para situar o contexto, não sei que agora o contexto agora é um contexto empírico, histórico, da evolução biológica, e o que se sabe da nossa história, da história da nossa espécie é o seguinte, esse é o contexto em que isso se situa. Tá? O universo, o nosso universo surgiu há aproximadamente 13,5 bilhões de anos atrás, com o Big Bang. A Terra foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Os primeiros seres vivos, os indícios de primeiros seres vivos que se tem, datam de 3,5 bilhões de anos atrás, organismos muito simples, né? Células, algas. Então houve aqui um período de 1,5 bilhão de anos em que esses primeiros organismos começaram a produzir oxigênio. Houve uma mudança na atmosfera da Terra, um aumento gradual da quantidade de oxigênio na Terra. E a partir de 1,75 bilhões de anos atrás começam a aparecer as primeiras células com núcleo, então organismos um pouco mais complexos. Depois as células eucariotas, que são essas células que a gente formam os nossos corpos, que tem 2 tipos de DNA misturado. Provavelmente se supõe que isso aí foi produzido por que é um tipo de cooperação celular, né? Então
uma célula, em vez de fagocitar outra célula, ela incorpora aquela outra célula continua funcionando dentro dela, se reproduzindo ali. A partir de 1 bilhão de anos, você começa a ver o desenvolvimento de organismos multicelulares. Há 600 milhões de anos aparecem os primeiros animais, e aí, uma proliferação grande de animais, diversos ciclos de extinções acontecem nesses períodos aí. A última grande extinção, assim, a mais famosa, ou diversas grandes extinções em massa, né? Mas a última dessas grandes extinções aconteceu 65 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros. Depois houveram ciclos de extinções menores. A especiação humana começa daquela linhagem que desemboca em nós. Começa há 7 milhões de anos atrás. Aparecem diversas espécies humanas. Houve diversas espécies humanas no passado. Elas hoje foram extintas todas. A espécie a qual nós pertencemos, o Homo sapiens, surge há aproximadamente 500 mil anos atrás. E ela passou por 3 grandes transformações. A primeira grande transformação foi a chamada Revolução Cognitiva, que aconteceu há 70 mil anos atrás, mais ou menos. Né? Começa 120 mil anos atrás, vai para 50 mil anos atrás. É um período marcante em que os seres humanos adquirem essas capacidades que nós temos hoje, capacidades simbólicas. Então começam a aparecer indícios de linguagem, pinturas das cavernas, indícios assim, de rituais, de religião, né? A gente se encontra assim, pessoas que foram enterradas com decorações, né? Tem indícios assim, de algum tipo de cerimonial. Então, essas pessoas aqui, 70 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, provavelmente já tinham as capacidades mentais que nós temos. E antes não. Então, os seres humanos de outras espécies que existiam nesse período aí, eles tinham muitas habilidades, né? Por exemplo, caçar, dominavam o domínio do fogo, o uso de instrumentos bastante sofisticados em alguns casos, mas não as capacidades simbólicas que são típicas do Homo sapiens. Então não tem indícios assim, de que eles tenham desenvolvido linguagens sofisticadas. É claro que eles tinham linguagens mais rudimentares, mas não a linguagem proposicional simbólica que nós temos. Eles não tinham arte, se tinham arte, eram muito rudimentares e viviam em grupos pequenos, não tinham a capacidade de cooperação que nós temos, não havia indício de comércio, por exemplo, que passa a haver com uma sapiens. Então, vários tipos de mudança. A segunda grande mudança acontece na chamada Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, em que os seres humanos deixam de viver em grupos de caçadores-coletores, pequenos grupos de caçadores-coletores, e passam a viver em aglomerados, em cidades ou em fazendas, passam a viver em lugares fixos e começam a se criar cidades que são pontos de comércio do que é produzido no campo. Então há uma explosão populacional nesse período. E depois, a terceira revolução é a chamada Revolução Científica, que aconteceu há 500 mil anos atrás, bem recentemente. E que a gente tem que produziu esse mundo aqui que a gente vive hoje, certo? Um mundo tecnológico. Então, é nesse contexto aqui que a gente quer entender. Isso que os biólogos, historiadores, assim, esses são os pontos principais da história, segundo os biólogos e historiadores. Então, o que diz a teoria da evolução? A teoria da evolução, muito sucintamente, isso é o próprio Darwin formula dessa maneira. A teoria da evolução é uma teoria que tem três premissas. Pode ser formulada na forma de um argumento, tipo silogístico, tá? Quase silogístico. Com 3 premissas. Essas 3 premissas são ditas
evidentes ou quase evidentes, enfim, há muitos indícios disso. Então, a primeira premissa é de que para todas as populações de organismos vivos existe uma variedade. Se pegar um grupo, por exemplo, pegar aqui a espécie humana, os seres humanos são diferentes, né? Por exemplo, a gente compara, nós pertencemos todos a mas não tem ninguém, não tem nem clone aqui, ninguém aqui é clone de ninguém, nós somos todos diferentes. Somos parecidos, mas com pequenas diferenças entre nós, certo? E é assim em todas as espécies. Para todas as espécies, os indivíduos dessas espécies são ligeiramente diferentes uns dos outros. E isso a gente observa na natureza. A segunda premissa... Desculpa interromper, mas agora que o senhor falou no clone, a ovelha dela que foi clonada lá. Sim. O senhor acha que ela poderia ter cognições iguais às duas? Os clones são idênticos? O corpo foi clonado, né? Não sei se a mente é igual. O cérebro mas enfim, elas não são iguais, né? Elas são, quer dizer, elas têm o mesmo código genético. Isso tem com plantas também, né? Tu pega uma planta e faz uma muda de uma outra planta. Então se eu cortar um galho de uma árvore aqui, dessa árvore aqui, botar num vaso, com água, vai criar raiz. Eu plantar vai ser um clone dessa árvore. Então vai ter o mesmo DNA. Então isso acontece na natureza, né? Tem organismos que se reproduzem assim, certo? Então isso não é uma novidade. Agora, mesmo com esses organismos que reproduzem dessa maneira, de maneira assexuada, acontecem pequenas variações, mutações ao longo do tempo. Então o resultado é que tem populações, mesmo quando se reproduzem de maneira sexuada, em que surgem variações, tá? A reprodução sexuada produz mais variedade, porque os bebês não têm o DNA igual a nenhum dos pais. Então, o feto tem um DNA diferente da mãe, é um organismo diferente, com um DNA diferente do pai e da mãe, a mistura dos dois. Tá? Mas assim, com relação à mente, não sei, depende. Os estados mentais das duas ovelhas, é claro que são diferentes, certo? Uma abelha está lá, está olhando para um lado, a outra ovelha está olhando para o outro lado, elas estão vendo coisas diferentes. Então elas têm estados diferentes. E de repente uma teve eventos na vida de uma que não aconteceram na vida de outra, então ela tem memórias, as duas têm memórias diferentes, então tem muitos aspectos em que as mentes delas podem ser ditas diferentes. Tá? São organismos diferentes. O que tem com clones é que eles têm o mesmo DNA, só isso. Mas não é o mesmo indivíduo. Tá? Bom, então a gente tem a segunda característica aqui, a segunda premissa da teoria da evolução é a hereditariedade. Isso é afirmado também, porque os descendentes herdam características dos pais, dos ascendentes. Tá? Então, por exemplo, assim, vocês, cada um de nós aqui, vocês são mais parecidos com os pais de vocês do que com os meus pais. Eu sou mais parecido com os meus pais que com os pais de vocês. Certo? É a mesma coisa com plantas. Né? Se tu pegar uma laranja, uma laranjeira que dá laranjas mais azedas e outra laranjeira que dá laranjas mais doces, pegar sementes e plantar, o resultado vai ser parecido. Os descendentes da laranjeira que dá laranjas mais azedas, mais ácidas, vai continuar, provavelmente, vai herdar essas características. É a mesma coisa que a laranja mais doce. Tá? Então a hereditariedade também é bastante evidente, a gente observa. E a terceira é a que o Darwin chamou de luta pela existência. Esse é o fato de que a maior parte dos organismos que nasce não deixa descendentes. Existe uma luta pela existência. A maior parte dos indivíduos não deixa descendentes. Né? Então, por exemplo, assim, essa árvore aqui,
essas árvores aqui que estão no estacionamento, elas todo ano largam milhares de sementes e muitas delas brotam, mas muito poucas sobrevivem. Muito poucas sobrevivem. E menos ainda deixam descendentes. Só umas poucas deixam descendentes. E a mesma coisa acontece no nosso passado biológico. A maior parte dos nossos antepassados, não deixaram descendentes. Então nós pertencemos a uma linhagem muito sortuda de indivíduos cujos antepassados todos deixaram descendentes. É uma coisa impressionante. Começa aqui há 3,5 bilhões de anos atrás e todos os nossos antepassados deixaram descendentes. Mas, se a gente for considerar a maioria dos organismos não deixa descendentes. Tá? Então tem uma seleção brutal aqui de características, que resulta em nós e nos outros organismos que tem. Nós somos produto de milhares e milhares, bilhões de anos de seleção. Então, o que acontece? Essas três características aqui, essas três premissas, dessas três premissas, o Darwin extrai a seleção natural. Porque se existe variedade, e existe hereditariedade, existe luta pela existência, então existe também uma tendência de os indivíduos dessa variedade, numa população qualquer de uma variedade, aqueles indivíduos de uma população que estão mais adaptados às circunstâncias atuais tenderão a deixar mais descendentes. Certo? E essa é a teoria da evolução de seleção, teoria da evolução de seleção natural. As características das populações de cada espécie, ao longo das gerações, vão se alterando. Então, porque os indivíduos que estão mais adaptados naquela população vão deixar um número maior de descendentes. Então, por exemplo, aqui, agora, por exemplo, cientistas estão dizendo que está havendo um aquecimento da Terra. Então, as plantas agora, nas populações de plantas, sempre nascem algumas que estão mais adaptadas à seca, mais adaptadas ao calor, mais adaptadas a pragas, mais adaptadas a isso e aquilo. Então, aquelas que estiverem mais adaptadas, aquelas descendentes que estiverem mais adaptadas ao calor, as plantas, vão tender a deixar mais descendentes. Claro que isso pode não acontecer esse ano, porque choveu muito, foi um ano mais frio, mas ao longo de milhares de anos é isso que tende a acontecer. Aqueles indivíduos das populações que estão mais adaptados às circunstâncias ambientais tendem a deixar mais descendentes e em razão disso, as características predominantes de uma população vão se alterando. Tá? É só isso. Isso é a teoria da evolução por seleção natural. A teoria da evolução por seleção natural. Ok? Então, a gente pode agora aplicar esses mesmos princípios não apenas para a evolução dos nossos corpos, mas também para explicar ou entender a evolução das nossas características comportamentais e mentais. Ok? Então, essa é uma tarefa agora mais especulativa, porque a gente não tem indícios diretos, a gente tem apenas indícios indiretos. A gente tem indícios diretos da evolução dos corpos humanos. Tá? Então, por exemplo, se sabe que nós somos descendentes de primatas e que esses primatas africanos, e que esses primatas inicialmente viviam em florestas, eram quadrúpedes, com pés e mãos, e ao longo do tempo deixaram de ser quadrúpedes, começaram a caminhar sobre duas pernas. Então, a gente consegue acompanhar a mudança do esqueleto. Então, a gente tem um registro assim, direto da evolução do esqueleto humano. Os pés, a forma dos pés, os pés foram ficando mais achatados, mais adequados para caminhar. O quadril humano foi se estreitando. Exato, o quadril humano foi se estreitando, então permitiu uma postura mais ereta. E ao longo do tempo essas populações migraram da floresta para a savana.
certo? Então vai manter mais água. Com o estreitamento dos quadris, o parto ficou mais difícil, então houve uma seleção aí. E o que começou a acontecer? Os bebês começaram a nascer mais prematuramente. Não é que os bebês começaram a nascer mais prematuramente, mas é que os bebês, à medida que os quadris das mulheres foram se estreitando, os homens também, aquelas mulheres e homens que tendiam a ter filhos nascendo mais tarde, eles começaram a morrer no parto. E as que sobreviveram mais foram as que davam a luz mais cedo. Em dando a luz mais cedo, esse bebê agora exige mais cuidados. Então a gente precisa ter uma estrutura social mais forte. Então isso aí começou a selecionar para algumas características que são típicas humanas. Por exemplo, a empatia. Certo? A empatia humana se supõe, foi selecionada nesse processo. E, curiosamente, a empatia, em geral, estatisticamente, é mais forte nas mulheres do que nos homens. As mulheres tendem a ser, estatisticamente. Claro que tem mulheres que não são nada empáticas. E tem homens que são super empáticos. Agora, se pegar a média das populações humanas, não é assim. Tá? Então, as mulheres tendem a ser mais empáticas. Em testes psicológicos, em geral, as mulheres tiram notas mais altas por empatia. Isso faz sentido com esse tipo de seleção, porque o cuidado com o bebê é muito trabalhoso, muito penoso no início. Né? Quando o bebê é pequeno, tem que estar 24 horas ali cuidando do bebê. Então, se tu não tem indivíduos empáticos, o bebê não sobrevive. Né? Então, você tem uma pessoa que está, indivíduos que estejam dispostos ali a cuidar constantemente. Então, tu tem que desenvolver essas características psicológicas, certo? A gente tem, nos seres humanos também, um certo tipo de dimorfismo sexual. Os corpos, vê que em algumas espécies, é muito difícil tu discriminar qual é o macho e qual é a fêmea. Pega um gato, por exemplo. Gato é bem difícil de ver quem é o macho e quem é a fêmea. Né? Tem muitas espécies de animais que são assim. E tem outras que são bem fácil. Um galo, uma galinha, um touro, uma vaca, é bem fácil de discriminar. Então, a nossa espécie está no meio termo. Os homens têm um corpo um pouco maior que as mulheres, um pouco mais fortes, mas não muito, tá? Então, existe um dimorfismo sexual, nós temos essa característica intermediária. E tem uma série de características que vêm junto com isso. Então, nas espécies em que há muito chamado dimorfismo sexual, são espécies em que os machos não participam da criação dos filhotes, não cuidam nada. Então, as fêmeas escolhem seus parceiros não pelas suas características, assim, pelas suas habilidades para cuidar de filhote, de provedor, por exemplo. Eles escolhem aquele que parece que é o mais forte, que é o mais vigoroso, que é o líder, então que lhe dará a ela provavelmente um filhote mais saudável, mais forte, com mais chance de sobreviver. E isso aí vai acentuando o dimorfismo sexual nessas espécies. Nas espécies em que ambos os sexos cuidam dos filhotes, as fêmeas tendem a escolher os machos que são mais parecidos com ela possível, que elas querem um pai que seja igual a uma mãe, então que participe por igual. Então isso tende a atenuar as diferenças sexuais, tá? E na nossa espécie a gente tem um comportamento intermediário, a gente tem uma mistura das duas características. Então, houve essa migração
né? Então, a gente tem populações aqui de primatas, mais ou menos 7 milhões de anos atrás, que eram vegetarianos, viviam de caça, da coleta de frutas e plantas. E eles começam a andar sobre 2 pés. Então já eram indivíduos capazes de usar instrumentos, já tinham vida social, viviam em grupos. Mas não havia nessas espécies o que se chama de divisão social do trabalho. Então, pensem, por exemplo, assim, vocês já devem ter visto esses documentários que tem na televisão, na internet, National Geographic, sobre lobos, por exemplo, né? Então, eles vivem em grupos, têm vida social. Ou leões, ou elefantes, mas não tem divisão social do trabalho. Então, o que tem ali é o seguinte, eles vivem juntos, fazem tudo juntos, caçam juntos, dormem juntos, né? Tem uma hierarquia dentro desses grupos, mas não tem isso que é característico aqui, por exemplo, da nossa espécie, que é, por exemplo, assim, eu estou aqui agora dando aula para vocês e os meus filhos estão sendo cuidados por outras pessoas, certo? E quando eu chegar em casa, eu vou comer comida que não foi produzida por mim. Ou posso pegar o ônibus ali, que está sendo dirigido por uma pessoa que eu não conheço. Então, a nossa vida social é uma vida em que não apenas a gente vive junto, faz as coisas juntos, mas a gente divide as tarefas, ok? E esse tipo de vida social é muito raro nas espécies. São pouquíssimas as espécies que têm esse tipo de organização. Nós somos os seres humanos, as formigas, as abelhas, cupins e mais 2 ou 3 espécies que têm esse tipo de divisão, de organização social. Mas essas outras todas, esses outros insetos que eu mencionei, eles têm uma cooperação que é bem diferente da nossa. Embora haja divisão social do trabalho, tem a formiga, a abelha operária, tem a abelha rainha, tem enfim, que protege ali a entrada da colmeia, da sentinela, isso. Então tem divisão, eles não fazem todas as mesmas coisas juntos, eles dividem as tarefas, que nem nós dividimos as tarefas. Mas a diferença é que eles, essas colmeias, os formigueiros, são todos os indivíduos ali são irmãos e irmãs. Todos são irmãos e irmãs, nasceram do mesmo indivíduo, da mesma rainha. Tá? Então, nós não, nós temos uma... E a cooperação que eles têm é rígida, fixa. Eles fazem sempre a mesma coisa, eles não mudam. O regime de cooperação deles é sempre o mesmo. Entre os seres humanos, não. A gente coopera com estranhos e a nossa cooperação é flexível, né? A gente pode ter uma cooperação num regime aristocrático, num regime republicano, num regime feudal, capitalista, socialista, tem sempre cooperação, mas muda, toda hora muda. Tá? Toda hora muda o regime de cooperação. Então, é um tipo de cooperação que a gente tem que exige capacidades simbólicas. É uma cooperação em que a gente atribui papéis aos outros simbolicamente, tá? Que coisa que as formigas, abelhas, cupins não tem como fazer. Porque a mente deles é desse tamanho, o cérebro deles é desse tamanho. Cooperação involuntária. Involuntária, essa cooperação involuntária, como assim? Nós temos a cooperação involuntária. Tem, a escravidão, né? A escravidão é uma cooperação involuntária. O cara é obrigado. Um assalto também, né? Também. Não, assalto é inflação. Não tem cooperação de nada. Não, tem muitos níveis de cooperação. Por exemplo, a nossa linguagem é cooperativa também, né? Nossa linguagem é cooperativa. Não há nada que aconteça entre nós que não tenha algum tipo, não envolva algum tipo de cooperação. Mesmo o conflito entre nós, seres humanos, ela acontece num ambiente de cooperação. Dá pra falar que é natural?
Hã? É natural, certo? Nós fomos selecionados para ser assim. Nós somos naturalmente assim, sim. A gente é cooperativo desde que nasce. A gente tem uma inclinação à cooperação. Então, o cara ficou bom para então, uma cooperação involuntária. Claro, sim, porque ninguém quer ser escravo, né? Eu não sei se mas olha só, mesmo na guerra tem cooperação. Que nem no jogo de futebol. No jogo de futebol tem um que ganha do outro, mas não tem vale tudo, entende? Tem regras. E a mesma coisa na guerra. A guerra também tem regras. E os países respeitam essas regras. Não, em geral respeitam. Por exemplo, a gente tem, quer ver um exemplo? A gente tem atualmente armas nucleares suficientes para acabar várias vezes com a Terra, mas nunca foram usadas. Poderiam ter sido usadas, quer dizer, foram usadas antes do Japão, contra o Japão, não. Mas os conflitos que aconteceram depois disso, por que nunca foram usados? Foi mais pelo MAD, Mutual Assured Destruction. Por que a Rússia, a China, a França... Por que os Estados Unidos não jogou uma bomba no Vietnã? Uma bomba atômica no Vietnã? Por que eles não jogaram? Ia ter retaliação. Claro, então essa é cooperação. Entende? Eu faço uma coisa, eu sei que tu vai agir de outra maneira, então eu coopero contigo. Tá? É um regime de cooperação, mesma coisa no futebol. Certo? Tem coisas que a gente não faz no jogo. Porque tu sabe que aquilo ali vai acabar. Acabou o jogo. Depois daquilo acabou o jogo. Se tu fizer aquilo, acabou o jogo, entendeu? É a mesma coisa na guerra. Se tu fizer jogar a bomba, acabou a terra, não tem mais jogo. Então, sempre tem essa... E existe uma evolução disso. Existe uma evolução dessas... E uma seleção dessas nossas capacidades para jogar cooperativamente. Certo? Então, essa seleção aconteceu não apenas em seres humanos, aconteceu em outras espécies também. Todas as espécies sociais têm algum tipo de cooperação. E há uma seleção de algumas regras. Tem algumas regras de cooperação que são mais bem-sucedidas do que outras e são selecionadas. Ok? Então tem uma discussão bem grande sobre isso. É um assunto super interessante, porque envolve a evolução das espécies, envolve ética, envolve política, envolve também as nossas capacidades mentais, tá? E tem uma literatura super assim, interessante sobre isso, ligada à chamada teoria dos jogos. Teoria dos jogos, tá? Então, isso, de Leandro Prisioneiro, teoria dos jogos, tá? Então, no início isso aí foi estudado por pessoas ligadas à inteligência artificial e à diplomacia. É curioso. E só depois é que isso foi aplicado à evolução, à biologia. Eu vi um documentário que vai ser bem rápido, que teve uma tribo de primatas, macaquinhos e tal, e o líder estava começando a espancar todo mundo, ele era um tirano. Aí tinha um outro macaquinho que era mais carismático, né, que ele era mais de boa, digamos assim, mais popular. E esse aí começou a levantar os outros contra, até virou um argumento para a democracia isso depois. Se levantaram e aí mataram o tirano. E aí quem ficou como líder é aquele que não batia ninguém, é aquele que atuou numa divisão melhor, que era o macaquinho democrático, assim. Exatamente. Mais cooperativo. Exatamente. Então, de isso tem um experimento mais famoso, a pessoa que escreveu, que foi famosa porque escreveu sobre isso daí, é o biólogo chamado Franz de Waal, primatologista. Franz de Waal. Tá? Ele escreveu um livro chamado Política de Chimpanzé, em que ele faz um estudo com chimpanzés num zoológico americano. E aconteceu isso aí que você está falando. Havia um chimpanzé que era o líder daquele grupo ali, e ele era um indivíduo extremamente violento, autoritário, não cuidava, não fazia... Eles têm uma série de práticas assim, cooperativas, do tipo, um coça as costas do outro, cata piolho no cabeça, no pelo do outro,
ou eles compartilham um pouco de comida, às vezes de vez em quando, né, convidam, fazem, enfim, um ajuda o outro. Então tinha um indivíduo que era bem mais forte que os demais, e ele, pela sua força bruta, se impôs como o dono ali do campinho. Okay? E o que aconteceu depois foi que 2 chimpanzés mais fracos que eles se uniram e mataram ele. Então isso mostra, então isso exemplifica, tipo, as hierarquias que se estabelecem são hierarquias cooperativas. As hierarquias que são baseadas apenas na força bruta, elas podem ser bem-sucedidas a curto prazo, mas a longo prazo elas não prevalecem, tá? Então isso aí foi demonstrado, por exemplo, em teoria de jogos. Tá? Então, por exemplo, qual é que seria a estratégia? A gente tem, teoria dos jogos, tem aquele chamado de leão e prisioneiro. Tem 2 indivíduos que são presos e a polícia interroga eles e diz o seguinte: olha, se tu delatar o teu parceiro, a tua pena será diminuída. E o outro cara ganha a pena máxima, e vice-versa. Tá? Então agora tu tem o seguinte dilema. Se tu denunciar o outro indivíduo e ele também te denunciar, vocês dois vão ganhar a pena máxima. Se tu denunciar ele e ele não te denunciar, tu ganha a pena mínima e ele ganha a pena máxima. E se nenhum denunciar ninguém, então vocês ganham pena mínima, não ganham pena nenhuma. Então agora tu tem que saber se tu pode confiar ou não nesse outro indivíduo. Certo? Então tem várias maneiras de jogar esse jogo. Se tu joga esse jogo apenas uma vez, se tu acha que tu nunca mais vai encontrar esse outro indivíduo aí na tua vida, então o mais racional é tu... mais racional no sentido de ter outro interesse, que talvez não seja mais racional, mas enfim, a tendência das pessoas é delatar o outro indivíduo e tentar ganhar pena nesse jogo. Agora, se tu vai ter outras interações nesse mesmo jogo, então as pessoas tendem a cooperar um com o outro, não delatar. Certo? E o que acontece agora se ele te delata? Aí tu tá ferrado, né? Aí tu tá ferrado. Então, nesse caso, aí tem várias estratégias, tá? Tem várias estratégias que as pessoas podem usar para jogar esse jogo. Uma estratégia é a da reciprocidade. Se a pessoa me trata, se a pessoa coopera comigo, eu coopero com ela. Eu faço tal coisa. Essa é uma estratégia bastante bem sucedida. Se tu coopera comigo, eu coopero de volta. Se tu não coopera comigo, eu coopero de volta. Esse é um tipo de estratégia que mantém comportamentos altruístas, então comportamentos cooperativos no grupo. Mas se alguém nesse grupo age de maneira egoísta, ele acaba com todo o altruísmo. Certo? Então, se tu tem um grupo de indivíduos e nesse grupo de indivíduos todos cooperam menos um, esse um aqui, se todo mundo usa a estratégia da reciprocidade estrita, esse um aqui é capaz de acabar com toda a cooperação do grupo. Por que isso é importante? Porque os grupos que cooperam tendem a ser mais bem-sucedidos do que os grupos que não cooperam. Mesmo a longo prazo. fosse um crime grave. Que é? Digamos que o crime cometido pelos 2 foi um crime grave. Certo. Só que não coberto totalmente. Sim. A esperança é que um denuncie o outro. A esperança da polícia, né? Sim. Tá, mas agora, no teu caso, o que tu faria se tu foi... Digamos assim, ó, é uma situação assim, ó. Tu roubou uma televisão. Tu e teu parceiro roubaram uma televisão. Mas aí a polícia vem e alguém aqui cometeu um assassinato. Tá? E se vocês não serem nós vamos tentar processar vocês por assassinato. Então, tu entrega o teu parceiro, tu vai ganhar sua pena por roubar a televisão. Então.
mas ele pode fazer o mesmo. Então o que tu faz? Tu não diz nada, não denuncia eles, aí vocês dois vão ser processados só pelo roubo da televisão. Então tu pode criar situações assim. Na verdade a gente faz esses raciocínios, assim, desses cálculos, né? Sobretudo quando a gente está lidando com comportamentos públicos. É estratégia. Tem uma estratégia, claro que tem. Estrategicamente mais benéfico. Tem um panorama geral e um panorama nacional, né? O ideal seria ambos ficarem silenciarem, né? Eu acho que esse seria o ideal. E o racional seria tudo dentro do zero. Mas tu não tem como saber o que a outra pessoa vai fazer. Não vai falar, por isso então só é o mais vantajoso para ti se tu acha que tu vai encontrar essa pessoa novamente, tá? Mas a tendência é falar, né, professor? A tendência é tu falar porque tu tem uma pena já garantida mínima ali, né? Certo, mas se tu falar, da próxima vez ele vai ser... vai contigo. Tá pensando depois? Se tu falar, daí depois ele vai te pegar. Se eu pegar uma perpétua, aí eu vou ter. Então, tem uma estratégia que é mais... e tem um problema também com isso aqui, porque se tu tá num ambiente em que um denuncia o outro, tu nunca sai desse jogo. Como é que tu faz para sair disso daí? E aí tu precisa ter alguém precisa tomar a iniciativa de ser generoso, o altruísta com outro indivíduo. Que aí vai reintroduzir a reciprocidade. Então, tu tem uma outra estratégia que é a reciprocidade generosa. A reciprocidade generosa é assim, eu vou tratar bem a outra pessoa se ela me tratar bem. Mas se ela não me tratar bem uma vez, eu vou desconsiderar, porque pode ser que ela estava num dia mal aquela vez, né? Pode ser que eu desconto. Agora, se o cara for de novo 2, 3 vezes, aí eu corto relações com ele. Agora, se ele voltar atrás e for generoso comigo, aí eu faço a mesma coisa com ele. Então, isso é uma estratégia de reciprocidade generosa. Então, a gente tem desenvolvimento de várias estratégias desse tipo, tá? E o que se observou é que isso acontece na natureza. Isso acontece na natureza, tá? Então, a gente tem o desenvolvimento de comportamentos cooperativos, altruístas, em grupos de organismos. Então, isso é algo difícil de explicar em termos biológicos, estritos biológicos, se tu supõe sempre uma luta pela existência individual. Né? Então, agora tu tem em circunstâncias em que o comportamento altruístico, que o indivíduo se sacrifica pelo outro, por um grupo, pode ser interessante para a sobrevivência dele, ou enfim, dos genes dele, enfim, a longo prazo. Tá? Então, a gente tem o desenvolvimento de características sociais, cooperativas, altruísticas em muitas espécies. Tá? E, sobretudo, na nossa. Então, a nossa espécie é uma espécie em que a gente tem muitos tipos de cooperação. Então, a gente tinha inicialmente aqui indivíduos caçadores, viviam da coleta de frutas, plantas. Depois, esses indivíduos migram para a savana e não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas há um momento aqui, entre 4 e 2 milhões de anos atrás, em que esses grupos humanos começam a dominar o fogo. Então, queimadas surgem espontaneamente na savana, e quando há uma queimada na savana, essa queimada, geralmente, alguns animais morrem, ficam assados, então, provavelmente, né, eles primeiro simplesmente pegaram aquele fogo que já estava lá e preservaram ele, começaram a assar a carne, porque a carne assada já estava ali disponível, enfim, mas isso tudo é especulativo, ninguém sabe direito como é que isso aconteceu. Mas o domínio do fogo levou a uma mudança na dieta. A dieta passou a incluir carne. E, em incluindo carne, isso produziu uma série de alterações no corpo desses indivíduos. Porque a comida, a carne assada, ela é como se ela fosse já parcialmente digerida. Então, o indivíduo que se alimenta de carne assada, por comparação com o indivíduo que se alimenta só de vegetais crus,
ele precisa comer uma quantidade menor de alimentos, tá? Então, por exemplo, se um gorila, um chimpanzé, ficam comendo praticamente o dia inteiro, certo? Mais tempo, você pode pensar em mais coisas. Claro. Exatamente. Então, se tu come agora carne assada, tu pode ingerir tudo aquilo de que tu necessita para a tua sobrevivência em algumas poucas horas. Exatamente. E aí, exatamente. Tem uma pesquisadora brasileira que fez pesquisa sobre isso, se chama Suzana, uma neurocientista brasileira, né? Suzana Herculano Pires, e ela mostrou que existe essa correlação, né, entre o consumo de calorias e o tamanho do cérebro. E então a mudança na alimentação produziu uma mudança no intestino. O intestino dos seres humanos ficou menor, o cérebro ficou maior, a mandíbula também se alterou. E então isso aí, então tu tem mais tempo livre também, mas agora tu precisa ter mais cooperação, porque tu precisa manter o fogo, tem técnicas para acender o fogo, manter o fogo, e tu tem que ter a caça agora. E a caça é uma atividade que exige mais coordenação do que a mera coleta de frutas e plantas. Porque se pega... Claro, então, se tu tem um grupo que está simplesmente coletando, esse grupo, o que eles fazem? Cada um sai para um lado, eles estão mais ou menos andando juntos, mas cada um sai para o lado e cada um coleta seu alimento. Agora, na caça, não. Na caça, alguns indivíduos ficam ali onde tem o fogo, tem um acampamento, alguma coisa, e os outros saem para caça. Então, agora tu tem o desenvolvimento, então, do sentimento de confiança. Tem que confiar naquelas pessoas que elas vão sair, vão voltar e vão trazer comida para ti. Tu ficou ali, entendeu? E elas, talvez elas que saíram para caçar, deixaram os filhos contigo. E elas têm que confiar que tu vai cuidar dos filhos. Então, tem a seleção da confiança, da lealdade, tá? Algumas emoções, essas emoções que a gente tem. Então, as emoções básicas dos seres humanos são idênticas às dos primatas até hoje, tá? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, isso a gente encontra nos primatas até hoje, enfim, os chimpanzés, os gorilas, bonobos, e a gente tem o desenvolvimento de características de uma moralidade baseada nessas emoções, sentimentos morais. Então, o sentimento de lealdade, de respeito à hierarquia, o respeito de que algumas coisas são sagradas para o grupo. E as coisas sagradas, quando são violadas, despertam a emoção do nojo, certo? Então, por exemplo, maltratar os filhos dos outros, por exemplo, geralmente os filhos são sagrados. Então, se a pessoa comete um crime, por exemplo, contra o meu filho, enfim, a minha reação das pessoas não é simplesmente dizer que uma injustiça foi cometida. A expressão emocional delas é de nojo, é de desprezo, trata o outro como sendo sub-humano. É diferente, por exemplo, do sentimento de justiça, que também foi desenvolvido. O sentimento de justiça tem a ver mais com uma certa proporcionalidade, uma certa equidade, né? Então, se nós dois saímos para caçar e caçamos a mesma coisa, então nós vamos dividir igualmente. Agora eu trabalhei mais que tu, eu vou ganhar um pouco mais que tu, então, tá? Então, daí vem o sentimento de injustiça. E quando uma injustiça nos é cometida, a gente tem o sentimento da raiva, certo? Então é diferente de quando algo sagrado é violado, que a gente desperta a emoção do nojo. Então, essas emoções funcionam basicamente da mesma maneira para nós e os primatas. Então, se vocês olharem, por exemplo, tem vários experimentos mostrando isso, né? Então, tem um experimento, eu acho que eu mencionei aqui para vocês já. Tem um experimento dele famoso com uvas e pepinos, que ele pega uns macaquinhos, e aí o macaquinho, tem dois macaquinhos, um ao lado do outro. Depois eu ponho ali o vídeo, para quem não viu, tá na página da disciplina. Tem dois macaquinhos na gaiola, e aí o macaquinho tem uma tarefa que eles têm que desempenhar. A tarefa é bem simples. Uma mulher, uma pesquisadora, dá uma pedra para ele pega a pedra
pega a pedra e tem que devolver a pedra. Quando ele devolve a pedra, ele ganha um pepino, um pedacinho assim de pepino. Aí, e come o pepino, não tem nenhum problema. E aí o outro vai lá, ganha a pedra, devolve, tá, ganha o pepino também. Eles ficam fazendo isso aí, não tem nenhum problema. Aí o que ela faz? O primeiro macaquinho devolveu a pedra e ganhou um pepino. Aí o segundo, em vez de ela dar um pepino, ela dá uma uva, né? E a uva é doce, é muito melhor, todo mundo, né? Muito melhor que pepino. Aí, quando é a vez agora, o outro, o macaquinho primeiro, né? Tá agora no jogo, foi ganhar uma uva. E aí ele ganha um pepino. O que ele faz? Ele fica revoltado, ele sente raiva, injustiça. A reação dele, isso que é interessante, a reação emocional do macaquinho é igual à nossa. É igual assim, o cara fez a mesma coisa que eu e eu tô ganhando metade do que ele. Não, exatamente. Então, o macaquinho esse pega o pepino e joga na mulher. Tá? Então, isso aí já foi reproduzido já várias vezes. Então, a gente tem emoções básicas, que são reações corporais visuais no ambiente, né, que foram selecionadas. Por que a gente selecionou o medo, por exemplo? Isso tem uma função porque o ambiente que a gente vê é perigoso e os nossos antepassados não tinham capacidades assim reflexivas, racionais que nós temos. Então eles reagiam emocionalmente. Então o medo tem a função na preservação da espécie. Ela produz uma reação imediata de medo, né? A mesma coisa com relação ao nojo. O nojo, inicialmente, se supõe, foi desenvolvido para evitar a ingestão de alimentos podres, ambientes contaminados por doenças, né, fezes, que nos causam nojo, essas coisas nos causam nojo. Isso tem uma função na sobrevivência dos indivíduos. Então é selecionado e os indivíduos reagem àquelas fatores ambientais de maneira automática, emocional, sem nenhuma reflexão. Só que isso agora permanece em nós, certo? Esses mesmos elementos que foram selecionados permanecem em nós e agora nós temos em nós capacidades reflexivas que foram desenvolvidas aqui há 70 mil anos, na Revolução Simbólica. Então agora nós somos capazes de sentir nojo, raiva, medo por coisas que não estão no ambiente. São coisas que são imaginadas por nós, coisas que as outras pessoas nos dizem. Então, por exemplo, agora ver a eleição que aconteceu aí esse final de semana, né? A reação das pessoas é uma reação, às vezes, de nojo, né? Mas não tem nada assim propriamente, não há nenhuma comida podre, nenhuma doença venérea, nada visível, é tudo simbólico, certo? E faz parte, né, do jogo. Às vezes assim, quando duas pessoas julgam, né, que a outra pessoa está atacando algo que é sagrado, elas descrevem o outro como sendo quase sub-humano. Então isso é uma coisa comum, por exemplo, quando tem guerras, né? Vocês vejam quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, olhem como os nazistas descreviam os judeus, né, e os aliados descreviam os nazistas, certo? Sei lá, como cobras ou fibras, isso é uma demonização também. Então fica uma coisa assim subhumana para produzir justamente essa emoção mais forte que é o nojo. Não é só uma injustiça, é algo mais forte ainda. Então tudo isso permanece em nós. A gente já consegue sentir medo só de imaginar alguma coisa ruim que pode acontecer conosco. E a mera imaginação, certo? A mera imaginação de algo ruim produz o mesmo efeito fisiológico que a presença real de algo amedrontador. Tu pode ficar com taquicardia, tu pode ficar com crise de pânico, ansioso, não consegue dormir, né? Fica tenso. O teu corpo fica assim por uma coisa que tu tá só imaginando, certo? Tu falou que fica igual como se estivesse acontecendo no momento. Exatamente, a reação corporal é igual. Não? Como se o Bolsonaro estivesse na tua frente. Isso, por exemplo, o medo, por exemplo. Se tu começa a pensar em coisas que te dão medo, o teu corpo vai reagir como se houvesse uma ameaça física ao teu redor. Se tu tivesse propriamente... Tu pode estar deitado na tua cama de noite, tá? Mas se tu começa a pensar nisso, o teu corpo vai reagir dessa maneira. E se tu começa a pensar em coisas que te dão felicidade,
o teu corpo, tu vai ficar, tu vai sorrir, né? Tu vai ficar assim, e a reação, tu vai ficar mais relaxado, teu coração vai bater de uma outra maneira. A reação fisiológica é a mesma, tá? Então a gente tem um sistema, esse sistema emocional que foi selecionado, e agora a gente agrega isso outras capacidades, são capacidades reflexivas, que não modificam esse sistema anterior, mas eles começam a atuar e se usar daquilo lá, tu compreende? E a gente tem agora o desenvolvimento das nossas capacidades reflexivas, agora estão atuando nesse contexto, tá? Então, quando tem o desenvolvimento das capacidades reflexivas aqui, simbólicas, esse desenvolvimento acontece num contexto mental já desenvolvido, a nossa mente já está parcialmente desenvolvida, a gente já tem emoções, já tem sentimentos, já tem comportamentos instintivos, a cooperação, por exemplo. Então, um dos trabalhos, tem um outro pesquisador que é importante aqui nesse assunto, que se chama Michael Tomazello. É o mesmo prazo para alguém que reflete, pensa no fato ruim ou no fato bom, e esse pensamento conduz a criar expressões ou criar medo, ou criar felicidade, como você falou. Isso, quando tu pensa, o mecanismo é muito mais fácil de ir para um outro pensamento do que quando realmente acontece. Depende, porque tu tem vícios de pensamento, né? Tu pode ficar preso naquele pensamento. Tu pode desenvolver, sei lá, tu pode desenvolver uma síndrome de pânico, tu pode desenvolver uma paranoia que é irreal. Tu pode ficar preso pelo pensamento. Então é o pensamento, a imaginação, que está produzindo em ti reações fisiológicas e comportamentais. Mas não tem nenhum perigo ali real. E, no entanto, tu pode viver a vida inteira assim. E não consegue sair disso. Em geral, a gente tem algumas coisas que nos prendem pelo pensamento. Quase todos nós temos aqui. Tá? Então, são hábitos mentais que vão se estabelecendo e que nos deixam presos e que fazem com que a gente se comporte como se o nosso ambiente, a gente se comporta no ambiente como se houvessem coisas ali que, na verdade, só são imaginadas. Pode ser treinado para agir conforme destravando um mecanismo de medo. Tu pode fazer uma terapia, tu pode fazer meditação, tu pode aderir a uma religião. Então, as religiões, no passado, tinham essa função de treinar a mente das pessoas, entendeu? Simbolicamente. Então, tu tem o treinamento para um certo tipo de cooperação. Né? Então, isso é muito influente. Isso é a função da religião na evolução da nossa mente, nossa cultura, nesse sentido é muito importante. A pergunta final é: isso garante que quando aconteça eu vou vai ter controle? Não tem garantia nenhuma. Depende. Não, claro que não. Claro que não. Assim, não tem. São duas coisas distintas, claro. Então, porque a nossa mente, vocês entendem? A gente tem um contexto em que, olha só, a gente tem um conjunto de características fisiológicas que foram desenvolvidas e que permitem que os organismos sobrevivam no ambiente sem ter nenhuma autoconsciência. Então, a maior parte dos organismos não tem nenhuma autoconsciência e sobrevivem muito bem. Bactérias, plantas, quer dizer, não tem nenhuma autoconsciência, depende do conceito de mente que a gente tem, né? Mas não tem essa consciência reflexiva aqui que característica dos seres humanos. Então, sobrevivem muito bem. Então, quando as capacidades reflexivas simbólicas são desenvolvidas em nós, elas se inserem num contexto maior de inconsciência, tu entende? Tem inconsciência. A maior parte do funcionamento da nossa mente é inconsciente. A maior parte das nossas reações são inconscientes. E apenas uma pequena porção delas é trazida à nossa atenção consciente e sobre isso a gente reflete. Mas a maior parte do que a gente pensa, a maior parte do que a gente faz é inconsciente. É produto de algo gerado inconscientemente na nossa mente. Então, a maior parte dos nossos julgamentos são produzidos inconscientemente. Quando a gente encontra uma pessoa, por exemplo, pela primeira vez, a gente forma um julgamento, a gente tende a formar um julgamento a respeito daquela pessoa. Essa pessoa é
assim, ela é assada, ela é simpática, ou ela é mal encarada, ou ela é uma ameaça para mim, ou ela não é uma ameaça para mim, eu gosto dela, enfim, me sinto atraído por essa pessoa, ou não, né? Então, isso tudo aparece para nós, então isso não é produzido assim por uma reflexão, um raciocínio, isso já vem pronto. Então, de onde vem isso? De onde vem isso? Não é da capacidade reflexiva, consciente, não é de nenhuma teoria. Mas então a gente tem uma seleção muito grande, né, de traços e que atuam em nós inconscientemente. Isso vem ficando cada vez mais claro aqui nesses estudos de biologia evolutiva. Então, por exemplo, a gente tem certos padrões estéticos que são mais ou menos inatos. Os seres humanos têm uma certa preferência por certos ambientes, por exemplo. Tem certos ambientes que são preferidos. Os seres humanos preferem morar. A gente acha mais bonitos esses lugares. Por exemplo, que são lugares do tipo assim, ó, em que há uma vista para um campo, onde com água. Imagina essa paisagem: uma montanha aqui atrás, uma casa, árvores, vista para o campo, um riacho, um lago, um mar lá na frente. Legal, né? Esse é o ambiente ideal de seres humanos. Esse foi o ambiente em que os seres humanos viveram durante milhares de anos aqui, ó, nas savanas. É o ambiente preferido dos seres humanos. Então, é um ambiente em que tuas costas estão protegidas, tu tem abrigo, tu tem água, tu tem sombra, possivelmente animais para caçar ali ao redor. Tem uma visão que te protege, te dá dicas, né, a respeito do que vem de fora. Então, esse é o ambiente. Mesma coisa com relação à atração dos indivíduos uns pelos outros. A atração sexual também, isso tem características. Né? Então, por exemplo, a gente tende a preferir achar mais atraente pessoas que têm o corpo simétrico. Né? Se a pessoa tem o nariz mais torto, enfim, menos simétrico, a gente tende a achar menos atraente. E, enfim, várias outras coisas. Tem a proporção do quadril com o peito, da cintura, do tamanho. E não são só os seres humanos que têm, os outros animais também têm. Isso foi selecionado. Tá? Então isso parece para nós existe uma razão para isso. Não é uma razão, isso é seleção biológica. Tem muitas características nossas que são inconscientes nesse sentido. Tá? Por exemplo, existe algo que se chama às vezes na antropologia como tabu do incesto. Tabu do incesto. O tabu do incesto diz que, enfim, tem algumas relações sexuais que são proibidas para todos os grupos humanos. Todos os grupos humanos têm algumas relações sexuais que são proibidas. Em todas as culturas não são sempre as mesmas, tá? Mas, por exemplo, o pai e filha, né? Ou irmãos, né? E por que tem isso? Bom, aí quando os biólogos foram ver, isso não tem só em seres humanos, os outros primatas também têm isso. Porque em grupos que no passado tinha muita reprodução de irmão com irmão, pai com filho, enfim, filho com mãe, tendem a degenerar. Então, os grupos que sobreviveram, que tenderam a sobreviver mais, deixar mais descendentes, foram os que se estabeleceu inconscientemente essas espécies de tabu, tá? Ok? Então, a gente tem uma tendência a não se sentir atraído por parentes muito próximos e a se sentir mais atraído por parentes um pouco distantes, mas não muito distantes. Então, assim, uma prima de terceiro, quarto grau. Você se sente muitas vezes porque elas têm parte com o órgão genético parecido com o nosso, então a reprodução com esses indivíduos favorece a nossa linhagem mais do que com uma pessoa completamente estrangeira. Então tem vários testes assim, feitos assim, com isso, alguns assim, bastante bizarros, tá? Mas interessantes. Por exemplo, faz teste com pessoas que são parentes assim, de diversos graus de proximidade, pessoas que não têm nenhum grau de proximidade. Pega, por exemplo, assim, foi feito já testes assim, pega uma pessoa, bota ela para malhar na academia e depois recolhe amostras do suor aqui dela e dá para o outro indivíduo cheirar.
Qual é o suor mais atraente? O suor mais atraente é o da prima de terceiro e quarto grau. Claro, isso é tudo feito a sexo, a pessoa não sabe o que está cheirando ali, né? Como é que tu avalia isso aqui? Tá. Outra pesquisa. Vocês sabem que há algumas décadas atrás, quando o Estado de Israel foi fundado, eles tinham um regime de cooperativos, kibbutz. Hoje em dia não é tão forte, mas eram cooperativos socialistas, as pessoas viviam juntos, moravam juntos. E havia um cuidado coletivo das crianças. As crianças, enfim, os pais moravam assim, em comunidades, cuidavam de fazendas coletivas, plantavam, saíam para o trabalho. As crianças ficavam tudo ali no kibbutz, então tinham pessoas que cuidavam, davam aula para elas. Elas tomavam um banheiro coletivo juntos, né, juntas. E, bom, o que aconteceu com essas crianças que foram criadas em kibbutz? O sujeito fez uma pesquisa depois de acompanhamento a longo prazo. O que aconteceu foi o seguinte: as crianças que cresceram juntas nos kibbutz, mesmo não sendo parentes, nenhuma delas casou com a outra, nenhuma delas. Tá? Casava com a do kibbutz vizinho, mas não com aquela ali que tomava banho, com ela que dormia aqui, certo? Então, isso é inconsciente, nossa, inconsciente. Certo? E culturalmente depois a gente tem essas regras. Não pode ter isso, não pode ter aquilo. Na verdade, a regra é derivada de algo que já está lá. Não é possível, então, existir um ser que não tem um senso de cooperação nenhum. Pode ter, mas é uma aberração. É uma aberração. Pode ser um psicopata, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, alguma coisa assim. Porque isso não é o padrão humano, né? Claro que para toda a população tem variedade, né? Tem sempre variedade. Tem alguns indivíduos que são mais empáticos, outros são mais agressivos, outros são mais cooperativos, mais altruístas, outros são mais egoístas. Então sempre tem variedade. E aí tu tem alguns casos que são extremos disso, né? Então sempre é possível. Mas então essa é uma característica da teoria da evolução. Em toda a população existe a variedade e podem acontecer pequenas mudanças ali em um outro indivíduo que nascem muito diferentes. A mesma coisa com habilidades musicais. Tem alguns indivíduos que nascem com ouvido absoluto, com talentos musicais excepcionais, né? Por que isso? Também. Certo? Bom, deixa eu só concluir aqui uma outra coisa muito importante aqui, que é o desenvolvimento. Então, quando a gente tem o desenvolvimento dessas capacidades cooperativas, para haver cooperação, tende a haver também a seleção de algumas capacidades psicológicas que permitem a cooperação, o tipo de cooperação que a gente tem hoje, tá? Então esse é um tipo de cooperação. Para eu cooperar, por exemplo, a gente coopera desde pequena. As crianças pequenas, 2, 3 anos de idade, elas já são capazes de jogar jogos, tipo assim, pega-pega, esconde-esconde, né? E esses são jogos em que cada indivíduo ali desempenha uma função diferente. Então tem um que está pegando, o outro está correndo, um está se escondendo, o outro, né? E depois troca o papel. Então, isso aí é algo que exige capacidades psicológicas bem sofisticadas. A criança já tem que ser capaz de entender a ideia de papel, tá? E criança pequena tem isso, vamos brincar de papai e mamãe, então agora vamos fazer de conta que o papai e a mamãe, o médico, isso, aquilo, né? Elas ficam trocando ali de papéis. Então, isso é o que acontece, isso é uma espécie de ensaio para essas capacidades que depois a gente desempenha, né? Então, eu, por exemplo, aqui estou desempenhando o papel de professor, vocês estão de estudante, depois muda, né? Sai daqui e muda. Aí eu vou para casa, tenho papel de pai, ou vou para casa da minha mãe, eu sou um filho, né? Então, tem 1001 papéis que a gente desempenha e a gente vai trocando esses papéis ao longo
do dia. E a mesma coisa quando pensem, por exemplo, assim, nos indivíduos no passado caçando, né? Tu tá num lugar lá, tu tá vendo que tem um bicho lá que a gente pode caçar, e eu tô aqui, eu tô vendo que tem um perigo, tu tem que te avisar lá, não vai para lá, mesmo que o bicho tá lá, porque além do bicho tem um outro lá que tu não tá vendo, porque tua visão tá tapada. Então, na minha perspectiva aqui, eu sou capaz de ver uma coisa que tu não tá vendo. Então, essa ideia de que tem papéis vem junto com a ideia de perspectivas, tá? E é isso que foi desenvolvido nos seres humanos e que os outros primatas não desenvolveram. Essa é a diferença entre nós, por exemplo, chimpanzés e bonobos, gorilas, segundo o Michael Tomazello. O Michael fez um monte de experimento mostrando isso. Lembra aquele do Franz ali, do Política de Chimpanzés, tem português? Esse de política de chimpanzé é capaz de ter, não sei, já é um livro antigo, não sei se tem português. Aqui o Tomazello tem vários. Esse aqui eu sei que tem um em português que se chama Origens Culturais da Cognição Humana, se não me engano. Origens Culturais da Cognição Humana. E tem um outro que eu não sei de qual é esse título, depois eu ponho numa página, tem outro que se chama Uma História Natural do Pensamento Humano. E também tem uma história natural da moralidade humana, se não me engano. Assim. Tem um sobre o pensamento e tem um sobre a moralidade. Então, o Tomazello fez vários experimentos comparando, que ele pegava o mesmo experimento, dava para crianças de 2, 3 anos e chimpanzé adulto. E mostrando assim, tem essas tarefas básicas que exigem cooperação e partilha, altruísmo. Para seres humanos é natural, para crianças pequenas é natural. Então, tu dá uma tarefa a uma criança e aí ela ganha, por exemplo, 2 crianças têm que fazer junto uma tarefa. E aí elas são premiadas, vem 2 balas ali. Elas dividem, as tendências delas é dividir. A tendência do chimpanzé não é dividir. Esse chimpanzé, se a bala está mais para o lado de um, ele pega aquilo lá para ele e esconde do outro. Tá? Então, a gente desenvolveu junto com isso, então a gente desenvolveu essas capacidades aqui, que os chimpanzés e outros primatas não desenvolveram, que é da intencionalidade, da atenção conjunta. Então, quando a gente, por exemplo, quando eu estou falando aqui para vocês, vocês estão olhando para mim, eu levanto aqui minha mão, a caneta, vocês estão olhando agora para a caneta, eu também estou olhando para a caneta. Né? E eu sei que vocês estão olhando para a caneta, eu sei quem está e quem não está também, porque eu consigo ver os olhos de vocês. A gente desenvolveu esse branco do olho aqui que os primatas não têm, então esse branco do olho foi selecionado, é um traço muito universalmente selecionado, é muito raro um indivíduo que não tenha o branco do olho. Então essas características que são universais, quase universais, foram fortemente selecionadas. E o branco do olho é uma delas. Então mesmo a pessoa está lá no fundo da sala, eu consigo ver para onde é que ela está olhando. Se ela está olhando para o meu olho, se ela está olhando para o meu queixo. Então nós somos super sensíveis à direção do olhar dos outros, tá? Então isso são características que, segundo o Tomazello, foram selecionadas e que permitem agora a atenção conjunta, né? Eu aponto para cá, vocês olham para cá. Eu sei que vocês estão com uma triangulação aqui, é um gesto, e os gestos de apontar são universais nas culturas, todas as culturas humanas têm gestos de apontar. Às vezes, em geral, é com o dedo, mas pode ser também com o queixo ou com o ombro. Certo? Isso também é uma característica dos grupos humanos. Outras espécies não têm isso, eu tenho isso lá no rudimentar. Então, isso aqui permite agora que a gente forme objetivos comuns. Nós dois estamos aqui para cá, tem uma tarefa em conjunto. Tá? Eu posso jogar contigo, estabelecer. Eu tenho essa intencionalidade compartilhada, se torna fácil agora para nós. Eu posso fazer coisas em conjunto. A minha perspectiva é individual, a tua perspectiva é individual, mas nós temos um objetivo em conjunto. Pegar um bicho, caçar um bicho,
ou Criar uma máquina mesmo. criar uma máquina, ou ter uma aula de filtrar aqui, por exemplo, tem um ambiente cooperativo aqui. Os ambientes institucionais têm objetivos comuns, embora os indivíduos ali participem desses objetivos comuns a partir das suas perspectivas individuais, e cada um compreende qual é a sua função ali naquele ambiente coletivo. Isso que não tem nesses outros ambientes sociais, por exemplo, de cachorro, gato, cavalo, lobo, a gente não tem muitos indícios de que eles têm essa distinção, uma perspectiva individual de cada pessoa. Eles não se colocam. Os chimpanzés, todos fazem a mesma coisa. Então não tem a troca de papéis, não tem muita consciência do seu papel dentro do grupo. Tá? Eles agem na verdade instintivamente, fazem todos a mesma coisa, mais ou menos. Então essas distinções entre eu, tu e os objetos, ou subjetivo e objetivo, vêm daqui, perspectiva da primeira pessoa. E é isso que dá origem ao tipo de consciência que nós temos. Nossa consciência é uma consciência perspectiva, certo? A gente sempre, o mundo aparece para nós a partir de uma perspectiva particular, singular, a partir da perspectiva de onde eu estou agora. Então isso aparece visualmente de uma certa maneira, mas aparece também na minha história, de certa maneira, você entende? Tá? E eu me relaciono com outros indivíduos. Quer dizer assim, eu sei que isso que eu estou vendo é a minha perspectiva, que o mundo não é... Às vezes a minha perspectiva pode estar enganada, às vezes a outra pessoa pode ter uma perspectiva melhor sobre o mundo. Então o mundo mesmo não é nem a minha perspectiva, nem a das outras pessoas, mas é algo visto sob nenhuma perspectiva. Então a gente tem essa consciência, né? A gente tem a consciência, por exemplo, de que, por exemplo, vocês estão vendo esse objeto aqui de uma perspectiva, eu estou vendo de outra, mas o objeto inteiro, para a gente captar o objeto todo, a gente tem que ver de todas as perspectivas, inclusive a perspectiva de alguém que não está aqui, que está olhando aqui de baixo, de dentro, certo? Essa é a ideia de objetividade, isso tudo vem daqui, tá? Talvez essa ideia de perspectiva não tenha nada aquela vantagem de, crítica, de poder aceitar uma crítica, algo que eu não vejo muito em animais humanos. Vai lá e faz o feedback de outra pessoa, estou fazendo o meu papel certo. A pessoa vai lá e diz que não, mas não toma aquilo como ofensa, por exemplo. Meu trabalho, sei lá, é fazer as armas do grupo. Estou fazendo as armas massa, aí chega lá a pessoa e está fazendo errado, não está fazendo as armas certas. Eu vou fazer as armas certas porque esse é o meu papel e aceitar uma crítica sem... não posso estar errado. Perspectiva. Talvez isso tenha sido vital para a evolução do mulher, porque você vai fazer de perspectiva, no sentido que pode aceitar e fazer críticas, e aí todo mundo pode virar os indivíduos e podem melhorar. Isso é algo que passa a ser importante na nossa cultura só muito recentemente, que é na Revolução Científica, que antes disso não é tão importante. A nossa tendência principal não é a de ser críticos. A nossa tendência inata é a de se conformar aos outros. A gente tende a se conformar ao pensamento dos outros no grupo. É muito difícil um indivíduo num grupo nunca me ver. Então, a hora que, se por exemplo aqui tu tem uma ideia muito estranha, por exemplo aqui no ambiente da URGS, né, tem uma ideia, sei lá, tu defende a aristocracia, tu defende a monarquia, tu é um monarquista, tu é contra a monarquia. Uma vez eu tive um colega que era monarquista, tá? Então, e defende a monarquia. Isso é um império, né? Que é? Claro. No Gaddafi é uma condição do império. Então, isso já tem monarquista. Então, a tendência das pessoas é se conformar sempre aos grupos nos quais elas estão e a modificarem as suas crenças para se conformar ao grupo, mesmo que elas achem que o grupo está errado. E quando tem um indivíduo assim que é dissidente, a primeira coisa que essa pessoa tende a fazer é encontrar outros dissidentes para montar o grupinho dele. E aí ela vai se conformar com aqueles lá, entendeu? O livro do Henry Ibsen, O Inimigo do Povo. Sim, o que tem? Eu vou dar spoiler no final. O doutor, eles
vão fazer um sistema de hidráulica, de água, de limpeza de água. Só que o Dr. Stockton, que é o personagem principal, isso aí é logo no começo, na spoiler, gente, ele detecta que, na verdade, aquilo está contaminado, aquela água está contaminada. Aí ele fala, ele tenta falar, só que aí os jornais, todo mundo vai contra ele. Sim. Mesmo ele tendo razão, desde o começo, né? Ele tem razão mesmo, cara. Tem problema lá na reforma da mudança hidráulica, lá na cidade, beleza lá. Aí por isso que a luta de uma pessoa contra o senso comum, contra a unanimidade. E ele está sempre tenso, mesmo ele estando certo. Ele é o único dissidente lá e até a mídia, os jornalzinhos, tá tudo contra ele, são todos contra ele. Até a família chega a achar ele meio louco, assim. Sim, a nossa tendência psicológica quando alguém nos critica é fincar o pé. É dizer, não, tudo está errado. Esse é o nosso instinto inicial, sempre. Certo? Então, tu tem que criar as condições adequadas para mudar de ideia. A mudança, porque a gente forma as crenças que a gente tem, as ideias, enfim, a imagem do mundo que a gente tem, automaticamente, não é por reflexão. Mas, às vezes a gente é levado a mudar de opinião, mas isso geralmente vem acompanhado de uma mudança na percepção, nas emoções, na maneira de se relacionar e não pelo processo crítico, reflexivo. O processo crítico e reflexivo ele só funciona no nível coletivo, no nível individual ele não funciona bem. Nós não somos indivíduos bons de autocrítica. Nós somos ótimos na conformidade. A gente se conforma bem uns aos outros, a gente coopera bem, a gente foi selecionado para cooperar. Tá? Agora, isso que começou a ser praticado aqui, 500 anos atrás, na ciência, a revolução científica, funciona num nível coletivo apenas. Quer dizer assim, tu é um cabeça dura que tem as tuas teses, eu sou cabeça dura que tenho as minhas teses, eu vou fincar o pé até o fim, vou continuar acreditando, mesmo que eu esteja errado, eu vou continuar buscando argumentos para mostrar que eu estou certo e tu está errado e vice-versa. Mas dessa interação coletiva pode surgir algo que não é nem meu nem teu e que é algo que é mais objetivo, mais certo, mais confiável. Mas isso se produz só no nível coletivo. Isso é um empreendimento científico, certo? A ciência funciona com esse sistema assim de confronto individual, mas o produto é coletivo sempre, não é raramente individual. Raramente tem um indivíduo que é capaz de defender suas ideias e se livrar delas com igual destreza. Não é assim que funciona. A nossa mente não funciona assim, tá? Às vezes a gente consegue, mas é exceção. Tá. Então tá, eu vou botar a literatura depois sobre isso, tá? O Michael Tomazello e o Franz Deval. Preciso darem uma olhada, a gente continua depois da semana acadêmica, tá? Tem um exercício. O exercício que eu passei para vocês é análogo ao outro sobre dualismo, só que agora sobre fisicalismo, materialismo. Tá? O argumento. Para entregar dia 23. Se eu botei 28, está errado.